Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência fora do corpo físico, onde eu pude ver coisas do plano espiritual e coisas do plano físico ao mesmo tempo. Mas só depois da vinheta. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Daniel Ciribelli e aqui a gente fala sobre espiritualidade, sonhos lúcidos, projeção astral, ou seja, um monte de coisa que faz muito bem para nossa consciência. Faz um tempo que eu não gravo assim, né, relato, mas é que também tem um tempo que eu não tenho experiências. Eu falei um pouco mais sobre o meu processo de recesso projetivo em um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Tem um linkzinho, depois vocês acessem, que vai levar para esse vídeo. E lá eu falo um pouco mais sobre recesso projetivo e tal, um monte de coisa interessante também. Então, pois é, vamos ao relato então. Eu tô aqui no Rio de Janeiro, de frente para a praia, no final do vídeo eu mostro para vocês. E tem uma energia muito boa, muito gostosa, eu comecei a ter experiências, né? Eu tô aqui mais ou menos uns 10 dias e comecei a ter experiências. E hoje eu tive uma experiência muito interessante. Olha, de dia, sabe? 2 horas da tarde, sol batendo no quarto e eu tive essa projeção astral. Eu costumo ter experiências de tarde. O sol, ele vibra o meu campo energético, meu duplo etérico. Isso faz com que eu fique muito energizado e consiga sair do corpo. Já percebi isso em várias experiências de dia, quando o sol está incidindo sobre o meu corpo. Então fui deitar, sabe? Almocei, esperei um pouquinho, fui deitar. E aí, deitei, e logo que eu deitei, não sei, um pouco tempo depois, talvez meia hora depois, eu despertei. Mas eu despertei paralisado, completamente paralisado, ou seja, catalepsia projetiva. O corpo ainda estava dormindo, mas a consciência desperta. Então fiquei naquele estado por um tempo. Quem acompanha o canal sabe que esse é um processo muito propício para a saída. Ou seja, o corpo está ali adormecido, você está consciente, ou seja, há uma predisposição naquele momento natural para que você consiga se distanciar do seu corpo físico, através do pensamento. Você pensa em sair, você consegue sair. Então foi isso que eu fiz, pensei em sair, comecei a sair do corpo, senti, foi super tranquilo, sabe? Saí, fiquei em pé do lado da cama. Só que uma coisa era muito estranha. Eu via um pedaço de madeira e um pedaço de janela. E aí eu movimentava o meu corpo astral, e aí já, né, fora do corpo, movimentando o corpo astral, consciente, e não conseguia ver as coisas. Eu só via um pedaço de madeira e um pedaço de janela, né? A madeira aqui e a janela dando continuidade. Achei estranho. Isso nunca tinha acontecido dessa forma, porque essa visão estava muito clara, muito nítida, dá para ver os risquinhos da madeira e a janela do lado. E eu movimentava, e aí eu comecei a movimentar só o corpo astral assim, e comecei a ver que essa primeira imagem, ela estava em primeiro plano, e havia uma segunda imagem, que era a imagem do meu quarto, né, do quarto onde eu estou, que se movimentava, e aí essa primeira imagem sobrepõe essa segunda imagem, né? E aí eu vi essas imagens sobrepostas. Que coisa estranha, eu estou aqui no plano espiritual, estou consciente, não consigo ver as coisas. E aí eu lembro que eu fiquei até um pouquinho assim, frustrado, né? Eu queria, sei lá, sair pela janela, dar um pulo, sair voando, fazer alguma coisa. Mas aí voltei para o corpo. Na hora que eu voltei para o corpo e abri os olhos, olha que interessante. O meu rosto estava virado justamente, e pegava uma parte do guarda-roupa e uma parte da janela. E isso criava uma dupla vista, que era uma vista do corpo espiritual, a vista, né, do corpo espiritual, do duplo das coisas que estavam aqui, e a vista do corpo físico. E aí eu não sei se o corpo físico já estava com o olho aberto, ou se havia um processo aí um pouco mais complexo que eu não consigo compreender nesse momento. Mas havia essa dupla vista. Isso é um alerta interessante para uma questão. Por que isso aconteceu? Eu tenho um palpite. Eu não estava trabalhando as minhas energias, ou seja, limpando, fazendo uma OVE, né, uma oscilação longitudinal voluntária das energias, para instalar um estado vibracional, para gerar uma limpeza, fazendo uma exteriorização. Eu não estava fazendo nada disso.
Então eu acho que eu saí do corpo, chakra frontal ali não trabalhado, sabe? Não era um sono tão tranquilo, tinha muita buzina do lado de fora, não foi um sono tranquilo. Então tudo isso fez com que esse trânsito de informações fosse poluído, né? E eu não tivesse um controle sobre as minhas próprias energias, e também por não haver limpeza no chakra frontal, muito responsável por essa visão extrafísica, sabe? Eu não tive uma soltura ali completa. Eu não me desliguei completamente, entre aspas, né? Você sempre fica com a ligação entre o corpo físico e o corpo astral, que é pelo cordão de prata. Suas energias ali que se esticam viram um cordão de prata. Então, por eu não estar completamente no plano espiritual, sabe, vivendo as coisas do plano espiritual, feito uma limpeza para poder essa desconexão ser um pouco mais fina, havia esse probleminha ali, né? A energia densa ainda, sabe, uma ligação muito intensa com o corpo físico, eu estava muito próximo. Essa proximidade gera um processo de afinidade muito intensa com os processos biológicos, né? Mas se eu tivesse feito um trabalho energético, tivesse cuidado direitinho ali dos meus chakras e tal, mesmo com a influência do corpo físico, mesmo que eu estivesse próximo, né, e ainda percebesse questões desse corpo biológico, isso seria minimizado, porque a minha independência extrafísica, sabe, era maior. Então, assim, foi uma experiência rápida, muito rápida, mas experiências como essa, elas têm a capacidade de nos mostrar vários pontos que precisamos melhorar, né? Então, eu decidi compartilhar com vocês, né? Até porque a gente, poxa, tive uma experiência extrafísica, fui em planos espirituais elevados, tal, fiz amparo, e às vezes não. Às vezes você sai, fica em pé ali, fica vendo coisas bagunçadas que você não sabe o que é. E aí, por isso eu resolvi trazer essa experiência. Já tive outras parecidas, mas não com tanta nitidez da visão do corpo físico influenciando a visão do corpo extrafísico, né? E aí, essa é a leitura que eu faço. Esse vídeo não é de forma nenhuma um vídeo completo sobre o assunto, mas que dá um norte aí para pesquisas, tá bom? Gratidão por vocês terem ficado até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até um próximo vídeo.